Meus cumprimentos a todos. Começamos agora mais uma edição do quadro do nosso podcast aqui, É de Direito. Essa parceria entre o NPJ da Faculdade Estácio de Teresina e a AGECOM, a Agência de Comunicação da Faculdade Estácio de Teresina também. Pois bem, hoje nós debateremos, ou melhor, conversaremos sobre um tema muito importante para os estudantes de modo geral, para o corpo discente, que é justamente a questão da pesquisa e também extensão dentro da formação do acadêmico. Qual seria a importância desses projetos e do desenvolvimento dessa pesquisa científica propriamente dita e também dos projetos de extensão. E para isso, nada melhor do que o nosso ilustríssimo convidado de hoje, professor Robert, que é professor, cientista social, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia e coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização, da Faculdade Estácio de Teresina, ou seja, uma autoridade no assunto. Pois bem, professor Robert, seja muito bem-vindo. É uma felicidade tê-lo aqui conosco, o senhor ter aceito o nosso convite e fique à vontade aí para fazer os seus comentários iniciais. Eu te agradeço, Matheus. É uma honra agradecer aqui o NPJ, agradecer aqui o pessoal também da AGECOM e dizer que vocês estão no caminho certo. É muito interessante a gente ter um canal como esse que informa bastante a nossa comunidade. Verdade, professor. Verdade. E desse modo, aproveitando o que o senhor falou sobre a questão da comunidade, já pegando o gancho, é que eu faço a primeira pergunta. Por quê? Porque veja que a universidade, tal qual o senhor falou, né, o âmbito acadêmico, ele não é um fator social isolado. Ele não é um fator social abstrato, ele é concreto e ele está inserido dentro da comunidade. E nesse sentido, né, entendendo o como ele está e a importância que ele tem ali dentro da comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas também a comunidade de fato, a comunidade social, porque querendo ou não as pesquisas, elas vão criar, digamos assim, teorias e depois serão aplicadas e uma hora ou outra vão acabar chegando no meio social. Do mesmo modo a extensão, só que a extensão ela já é aplicada no meio social diretamente muitas das vezes. E nesse sentido, eu pergunto para o senhor, tecnicamente falando, para a gente começar aqui a restringir o nosso tema, como eu conceituo, como eu configuro os projetos de pesquisa e extensão, tecnicamente falando? É uma pergunta interessante até para que quem está escutando a gente possa entender melhor. Às vezes as pessoas querem fazer uma pesquisa ou querem fazer uma extensão e nem sabem o que é, né? A pesquisa ela é um projeto, ou seja, não é uma intervenção. É um projeto que a gente faz para que a gente possa conhecer. A ciência ela é uma forma de conhecimento que explica determinadas questões. Nós temos o senso comum, por exemplo, mas nós temos também a ciência. E a ciência, para que eu possa explicar algo cientificamente ou responder a uma pergunta cientificamente, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa. E eu respondo essa pergunta a partir de um artigo, de um livro, mas é feito sempre a partir de métodos e técnicas científicas. Então, a extensão ela é um pouco diferente. A extensão ela é a intervenção na sociedade. Na extensão, por exemplo, o professor, o aluno, a professora ou a aluna, ela encontra na sociedade uma lacuna. Por exemplo, em uma determinada comunidade existe uma cooperativa de reciclagem, né? Que é um caso que está acontecendo recentemente na nossa faculdade. O professor Tássio Mascarenhas está trabalhando com uma cooperativa de reciclagem. Nessa cooperativa nós temos trabalhos de administração, nós temos trabalhos de RH, nós temos trabalhos de contabilidade, ou seja, é uma intervenção do aluno, da aluna, professor, a professora, diretamente na comunidade. A diferença é que com a pesquisa eu respondo uma pergunta de forma científica e com a extensão eu vou ofertar um serviço que a sociedade tem para uma comunidade. Entendido. Nesse caso, então, o que me parece, a partir da resposta que o senhor deu, e o senhor me corrija se eu tiver entendido errado, mas simplificando talvez um pouco, resumindo um pouco talvez para o nosso espectador, seria correto dizer então que a pesquisa científica está atrelada à produção de conhecimento
seria, como você falou, uma resposta a uma pergunta, eu estou criando algo, inovando dentro do âmbito mais acadêmico mesmo. E a extensão seria, então, na verdade, uma aplicação não necessariamente de algo novo, não digo quanto ao formato, mas digo quanto ao que está acontecendo de fato, ao que está sendo ofertado ao serviço. Não necessariamente ele é uma inovação, mas que ele é uma ajuda a uma necessidade visível latente ali dentro daquela comunidade. Seria mais ou menos isso. Corretíssimo, corretíssimo. Eu posso até, para incrementar um pouco, nós temos as ciências sociais aqui na faculdade, ciências jurídicas, e as ciências jurídicas ela trabalha mais numa questão de buscar responder determinadas questões, né? Temos também uma ciência da computação, por exemplo, pegar outro exemplo. Na ciência da computação eu posso criar até saídas para a sociedade, a partir de um software, um aplicativo, e testar esse aplicativo, testar essa tecnologia, né, da sociedade. Eu posso sim, já na parte da extensão, eu presto serviço a uma determinada comunidade. Aí é interessante, Matheus, a gente notar por quê? Porque o aluno e a aluna, o que ele aprende na sala de aula, vai colocar em prática, né? Neste momento mesmo que a gente está conversando, hoje, no dia 28 de outubro, a gente teve a nossa Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, lá no CSU do Parque Piauí. E lá a gente teve diversos cursos atendendo pessoas. Isso é responsabilidade social, mas é a partir de projetos de extensão que nós temos na faculdade. Perfeitamente. E, professor Robert, então, passando agora para a segunda pergunta, pegando também o gancho do que a gente acabou de discutir, percebe-se, né, que tanto a pesquisa como a extensão, por mais que elas talvez estejam de próximas, elas fazem parte têm núcleos próprios, né? Elas têm características próprias identificadoras de cada. E assim, é que eu lhe pergunto, e essa pergunta talvez o senhor possa estranhar um pouco, mas eu acho que ela é mais focada talvez para o espectador. Porque, às vezes, nós podemos ter uma impressão, e digo, uma impressão talvez equivocada, e é justamente isso que eu queria colocar aqui para que o senhor falasse melhor sobre, de que a extensão, por ser direta na sociedade, por estar ali diretamente e de forma imediata, digamos assim, atuando no meio social, algumas pessoas podem ter uma noção de que talvez ela seja mais importante, ou de que ela tenha mais relevância. E assim, sob certo aspecto, a gente até consegue entender esse argumento. Sobre a ótica, por exemplo, de uma comunidade que tem uma necessidade, e a extensão vai lá e talvez ajude a estancar, entre aspas, um pouco aquilo. Então você consegue entender mais ou menos o argumento. Mas, na sua visão, seria correto dizer que por a pesquisa ser mediata, ou seja, ela precisar ali de ter uma distância maior entre o resultado chegar na sociedade, seria correto dizer, por exemplo, que uma é mais eficaz ou melhor, usando termos assim genéricos, e talvez até incorretos, do que outra, ou na verdade não, porque, enfim, cada uma tem a sua característica específica e por qualquer motivo que o senhor possa explicar melhor para a gente. Como dizia a professora Camila Neri, né, professora de Direito, eu vou responder a partir de uma resposta do direito. Depende. Depende por quê? Depende muito do perfil, né? Às vezes aquela pessoa mais introspectiva e ela é uma pessoa de analisar dados. Ela é uma pessoa que ela quer ficar mais só, por exemplo. Ela quer ficar só ela, os livros e o computador, né? Então ela tem mais, talvez, um perfil mais de pesquisa. Mas tem outras pessoas que já têm um perfil mais de fazer, de botar a mão na massa, de visualizar algo, né? Porque, como você coloca, à primeira vista a gente pensa isso com a extensão, por quê? Porque a extensão ela transforma realmente a vida das pessoas. Você imagina que você vai, por exemplo, a uma comunidade e naquela comunidade ela precisa de um serviço jurídico, de uma assessoria jurídica. O nossa aluna vai lá nessa comunidade e, indo nessa comunidade, ela pode conseguir, por exemplo, desatar, entre aspas, um nó para uma pensão alimentícia. Então você modifica ali uma vida e você muitas vezes vê aquilo rapidamente, por exemplo. Na pesquisa demora um pouco mais, porque na pesquisa a gente vai ter que construir o nosso artigo, responder a nossa pergunta, o nosso problema de pesquisa, muitas vezes sozinho. Mas quando ele chega a ser publicado,
no impacto bem menor do que realmente a questão da extensão, mas a gente consegue ver o impacto nas pessoas, no público, né? Imagine que nós estamos tratando de uma ideia, por exemplo, de uma inovação jurídica. E a gente quer observar se essa inovação jurídica ela tem um efeito. Que efeito ela tem na realidade social. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Somente pela pesquisa. Então, seria correto dizer que, embora a extensão tenha um impacto imediato maior, não é isso? A pesquisa também é um instrumento, talvez, de uma futura extensão. Resumindo e concatenando melhor as ideias. Seria correto dizer, então, que a pesquisa ela é a própria fundamentação, por exemplo, de teorias que depois venham a ser aplicadas em uma extensão da vida. Muito interessante. São complementares, mas não necessariamente melhores uma que a outra, né? E complementaria ainda com o ensino. Há uma sinergia entre o ensino, a sala de aula, a extensão e a pesquisa. Vamos imaginar. Existe um projeto que já é antigo, né? Mas esse projeto, quando começou, ele era novo, né? Ele era novo e foi um projeto que foi inovador, chamado Promotoras Popular. Eram mulheres que saíam na rua, numa comunidade, tentando dar assessoria a mulheres que sofriam violência doméstica, que não tinham acesso a benefícios, muitas vezes elas eram a chefe de família, né? E aquilo ali, algumas pessoas observaram aquela prática e começaram a fazer uma pesquisa para saber se realmente aquele trabalho surtia efeito ou não. E os artigos são publicados e, pasmem, a gente consegue observar que aquilo realmente traz uma mudança na sociedade. A partir dessa constatação feita pela pesquisa, eu levo isso para outros lugares. Ou seja, algo que eu descobri que realmente interfere de uma forma positiva na vida das pessoas, eu consigo levar isso para outros lugares. Eu replico isso. E hoje está replicado aí no Brasil todo. Ou seja, com grande impacto. Com grande impacto. Pesquisa, extensão e ensino trabalhando juntos. Perfeitamente. Excelente. E, professor, agora tratando talvez um pouco mais do lado propriamente acadêmico da história, burocrático talvez. O senhor acredita que a pesquisa, e eu pergunto aqui a nível de Brasil, não só de Brasil, mas a nível internacional, a pesquisa de modo abstrato e amplo. O senhor, como pesquisador que vez que, além de mestre, especialista, é doutorando, então o senhor é uma pessoa que nós percebemos que está ativamente ali na academia, sempre produzindo. E o senhor acredita que o espaço acadêmico, ou propriamente dito, o espaço de pesquisa, aqui voltando um pouco mais para a pesquisa, é acessível, e eu digo acessível não só à comunidade, no sentido de elas receberem essas pesquisas e conseguirem pelo menos saber e não só ficar na universidade. Mas eu também falo do próprio universitário. O senhor acha que esse âmbito, esse espaço, ele é acessível para quem está na faculdade, para os próprios acadêmicos, digamos assim? Ou não, do jeito que está hoje em dia é uma coisa talvez muito burocrática? Depende bastante do grau de educação de cada pessoa. O que acontece no Brasil hoje? A gente tem uma produção científica considerável, principalmente se eu fizer um cálculo, uma distribuição entre quanto se produz e quanto se financia, né? Se financia muito pouco no Brasil como um todo, né? E se produz muito mais do que se financia. Por que as pessoas muitas vezes não têm acesso à pesquisa científica em si? Porque nós temos um nível cultural, infelizmente, ainda, digamos assim, em relação aos estudos, a verificar o que a ciência diz, nós somos muito alheios a isso. Então, o nosso nível cultural é bastante alheio a uma resposta científica. É verdade que, aos poucos, alguns jornais, até alternativos, eles começam a trazer nas suas plataformas algumas pesquisas, né? Ou seja, a pesquisa que está acontecendo, por exemplo, na Unicamp, eles pegam lá e colocam como matéria de jornal. Então, isso é uma forma de popularizar, por exemplo. Então, porém, nós precisamos buscar essas informações. Nós precisamos ter a cultura de querer essas informações. A gente ainda não tem essa cultura em si. Mesmo se a gente traz para o mundo acadêmico, a gente ainda tem um pouco dessa resistência. Por quê?
Porque nossa cultura no mundo acadêmico, das pessoas que fazem academia, principalmente quem está na graduação, é uma cultura aulista. Eu quero aula. Mas eu esqueço muitas vezes da pesquisa, esqueço muitas vezes da extensão, né? Aqui como professor, então, e como coordenador de pesquisa, de extensão, eu observo muito poucos alunos aproveitarem a faculdade, por exemplo, aqui na faculdade. Eu vejo muitos alunos que frequentam a sala de aula, termina a aula, vão para casa. Ou seja, depois a gente não vê mais esses alunos, só vê novamente na sala de aula novamente. Tudo bem, eles trabalham, mas tem muita gente que não trabalha e que a gente conhece, sabe, e elas não aproveitam esse mundo. Então, aproveitar esse mundo é visitar a biblioteca, é ler um artigo científico, é buscar um professor, por exemplo, uma professora, para poder responder algum tipo de pergunta. Se engajar, né? Se engajar naquilo. Falta muito isso. Ou seja, isso, quem faz isso? A própria faculdade, os próprios professores buscam aos poucos quebrar essa rocha sólida, dura, né? Porque não é fácil. Por mais que a gente tenha um programa de pesquisa, um programa de extensão na faculdade, não é simples para que o aluno se engaje nisso. Ele acaba muitas vezes, não, eu estou estudando para concurso. Não, eu quero me formar, eu quero ser advogado. Mas esquece que isso agrega bastante, né, na vida acadêmica. De fato. O pessoal do concurso é uma pedra no sapato da academia, professor. Mas assim, afora a brincadeira agora, falando na verdade de uma questão bem séria e que o senhor citou de forma resumida, mas é uma pergunta que eu já trouxe e eu quero novamente levantar essa bola para o senhor. É o seguinte, no Brasil, nós percebemos, e pelo que o senhor falou, a gente já pode deduzir, que há pouco incentivo, relativamente falando, há pouco incentivo para a pesquisa. E, infelizmente, pelo menos pelo que nós podemos notar das notícias e tudo mais, é que esse incentivo a cada ano, e acho que desde sempre, talvez vem diminuindo. Você percebe que, por qual seja a estratégia, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, mas, enfim, alguns custos, alguns gastos vêm diminuindo com esse incentivo. Isso é fato. E, nesse sentido, eu lhe pergunto, porque muito se questiona também não só sobre a produção, mas sobre a própria qualidade das produções científicas do Brasil. E eu digo isso porque eu já vi pessoas comentando, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, mas que você vê que às vezes são comentários muito banais. E que, de fato, às vezes nem há a cultura de leitura de artigos para a própria pessoa. Então, nisso eu vim aqui perguntar para o senhor, e também para esclarecer a todos que estão assistindo a gente. É fato essa questão de ter uma qualidade baixa de qualidade, aliás, tem uma baixa qualidade na produção científica brasileira? Matheus, novamente, depende bastante, né? Por que eu estou colocando na questão do depender? Porque a gente tem que analisar do quanto que a gente tem para o que a gente está produzindo. E aí eu digo, fazendo esse cálculo do quanto o brasileiro tem, os pesquisadores brasileiros têm nas suas mãos para pesquisar a qualidade de laboratórios, por exemplo, de acesso a acervo bibliográfico, com que se produz, a gente produz com qualidade. Se a gente comparar, por exemplo, com um instituto bem avançado, ali no MIT, nos Estados Unidos, né, Yale, ou seja, Cambridge, aí a gente vai estar bem distante, porque a gente está falando de universidades que as pessoas respiram financiamento de pesquisa. Então essas pessoas estão lá, elas pesquisam internamente, elas têm dinheiro para viajar a hora que elas querem para um simpósio, elas conseguem publicar livros, artigos em revistas qualizadas que cobram muito dinheiro, tá certo? Você tem uma noção, existem revistas da área médica que cobram R$10.000 por artigo. E são revistas A1, que é a melhor que nós temos. Ou seja, me diga como é que um pesquisador que ele está sem uma bolsa, ou muitas vezes com uma bolsa de doutorado, por exemplo, que ele recebe R$2.200 por mês, ele consegue pagar uma coisa dessa. Ele não consegue pagar isso. Então ele vai ficar refém disso. Ou seja, pelo que nós temos, eu acredito que a gente produz até bem. Mas se a gente comparar, lógico, aí a gente vai entrar numa comparação covarde.
Porque eu vou estar comparando o Brasil a partir não do que ele tem, mas a partir do que se produz, por exemplo, no MIT, né? Ou seja, aí lá no MIT você tem pessoas que elas dormem, acordam, sendo financiadas pelo governo, por fundações. De fato. Então, a resposta mais objetivamente falando seria, por exemplo, no sentido de que os meios são precários. E com os meios precários, tendo em vista que a qualidade é uma questão de ponto de vista, a depender do parâmetro que você está usando, o Brasil tem uma boa qualidade na produção por conta dos meios precários que nós temos, mas se comparados a outros lugares com meios mais avançados, nesse sentido, nós realmente perdemos no sentido de qualidade de pesquisa, dadas as devidas proporções. Sim, sim. Por outro lado, a gente vende tecnologia de saúde, questão de vacinas, por exemplo, no Brasil. Olha, a gente tem muita gente inteligente. Essa pergunta que você faz tem outro viés até também, né? Que viés é? Eu não gosto da pesquisa, então uma pessoa lança uma pesquisa ou demonstra uma pesquisa sobre aquilo que eu amo, que eu gosto, idolatro, então aquilo não presta. Eu desvalorizo intencionalmente a pesquisa. Desvalorizo por questões interesseiras, porque se eu acredito que a Terra é plana, e aí vem uma pessoa, estuda e diz que a Terra não é plana, essa pesquisa é de má qualidade, né? Ou seja, então, são questões que possam gerar também pela questão realmente mais moralista, né, da coisa, né? Entendo, faz sentido, na verdade. Agora, professor, passando para uma pergunta talvez um pouco mais comercial, que não necessariamente é técnica, eu faço essa pergunta para o senhor dentro do sentido, entre aspas, comercial e acadêmico, dentro da própria academia. Qual seria o valor agregado que a pesquisa tem para um estudante dentro do mercado mesmo? Porque a gente sempre é incentivado a fazer pesquisa pensando não só no próprio conhecimento, mas também no currículo. Isso é fato. Não sei se é uma estratégia dos professores, vou descobrir agora, mas que há esse incentivo. E eu digo, praticamente falando, assim, de modo prático, qual seria o valor agregado que o sujeito teria para a sua vida como professor, talvez até, por conta dessas pesquisas e extensões? Um ponto interessante, eu queria me dirigir como para o curso de Direito, mas outros cursos também podem vir a observar. Vou começar pelo Direito. No Direito a gente tem que fazer peças, então você tem que produzir algo. Você tem que fazer uma pesquisa. Eu tenho, por exemplo, que uma pessoa que está pedindo, por exemplo, um aumento de pensão alimentícia para o meu cliente. Porém, o meu cliente, ele perdeu poder financeiro durante anos, 5 anos, vou pegar aqui um exemplo. Então, a pesquisa me ajuda, por exemplo, a fazer levantamento de dados. Então, eu posso fazer levantamento de dados até demonstrar, por exemplo, como o meu cliente, ele perdeu dinheiro nesse momento. Talvez não seria o caso de aumentar a pensão, por exemplo. Talvez de diminuir, ele não está conseguindo mais pagar. Ou, o contrário, posso pegar que essa pessoa constantemente tem ganho mais. Ele constantemente tem ganho mais e o valor está defasado. Eu consigo comprovar isso, por exemplo, fazendo uma comparação. Faço rapidamente uma comparação de frequência de valores do salário dessa pessoa nesses últimos 5 anos. E comprovo que ele tem um poder aquisitivo maior e ele consegue dar uma condição de vida melhor para o seu alimentado, para o seu filho. Então, olha a pesquisa entrando aí. Eu estou buscando algo, eu estou verificando algo. A pesquisa me dá também mais raciocínio, porque eu estou vendo algo que muitas vezes nem todo mundo está enxergando. E aí, por exemplo, né, ouvi um caso de um palestrante que veio para cá, para a faculdade, aqui para Estácio, e ele falou do direito 4.0. Eu lembro que esse foi o tema dele, que foi o Alexandre Nogueira, o doutor Alexandre Nogueira, né? E ele disse uma coisa interessante. Olha, teve um caso, por exemplo, e aí ele associou isso à expertise da pesquisa científica. Ele é doutor com doutorado, né? E ele disse, olha, ele falou uma coisa assim: uma pessoa foi acusada de estupro da ex-namorada. Ela foi à polícia, e rolou o inquérito, ele chegou a ser preso, e a gente tentou buscar e tudo, aí veio aquele insight.
né? Qual foi o insight? Onde é que ele estava? E a gente buscou o celular dele, a localização do celular dele, no dia e no horário que a mulher apontou no inquérito. Ele estava a 80 quilômetros de distância de onde a mulher falou que ele estava. Ele estava em outra cidade. A partir daí, não conseguimos levantar outras provas. Ele mesmo, o cliente, não imaginava, no calor das questões, ele não conseguia associar as pessoas que ele conversou lá no dia. Ou seja, do que ele estava se tratando. Tinha mensagens no celular. Então, marcando com um cliente no local que ele foi, que é outra cidade, trabalha com vendas. Ou seja, quando você tem esse insight ele é treinado. Ele é apurado com o quê? Com a pesquisa. Então, a pesquisa ela traz para a gente um olhar mais crítico daquela relação. Muito bem, claro que alguém pode estar ouvindo a gente e falar assim, mas era fácil, é só eu pedir, por exemplo, a Elane, porque ela me desse uma peça em que alguém conseguiu um aumento de pensão. Aí eu pego dela e copio e faço. Pronto. Não é simples assim. E se o juiz deferir aquilo ali? Como é que você vai se preparar novamente? É interessante, apesar de existir esse pensamento, né? Talvez essa prática, eu não sei, mas é bom que a gente se desvie dela, né? É bom que a gente possa meter a cara no processo e traçar as estratégias. A pesquisa ajuda isso bastante. Ter verdadeiramente o domínio do conteúdo do que está escrito no processo, do que está acontecendo. Até para você poder argumentar dentro dele, né? Argumentar, raciocinar e trazer uma solução. De fato. Então, a pesquisa nesse sentido, ela traria, digamos assim, as ferramentas necessárias, ensinaria melhor e treinaria você a conseguir usar essas ferramentas de uma forma mais analítica, talvez. Correto. Que é característica própria da pesquisa, né? E do direito. Se de você fato. pegar, eu tenho que estar ali, eu estou pesquisando. Quando eu estou fazendo uma peça, eu estou respondendo a algo, eu tenho uma pergunta. Sim. E eu tenho que responder aquela pergunta. Eu tenho que responder aquela pergunta não com base em teorias, como na ciência, em conceitos. Eu tenho que base em leis, em regras. Também posso pegar isso em fundamentos. Posso pegar isso, por exemplo, na questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas eu vou trabalhar muito também com regras, com leis, e eu vou começar a explicar para o juiz o que de fato é de direito do meu cliente, né? E muitas vezes o contrário, muitas vezes você tem uma resposta e tem que mostrar que aquela resposta está errada, para poder convencer o juiz do outro argumento. Do lado, né, que vocês têm. Exato. De fato, professor Robert. E, por fim, a última pergunta, já aqui dando encerramento ao nosso podcast. A gente não pode ficar 2 horas aqui, mas passando agora, essa pergunta ela é mais destinada para o pessoal aqui da própria instituição. Eu separei ela para que o senhor possa falar para o pessoal como estão funcionando, agora já no final do ano, eu não sei como é que está, mas durante o ano de forma geral, como funciona para o cidadão, para o estudante aqui da Faculdade Estácio, fazer essa pesquisa, desenvolver a pesquisa? É só algumas vezes, abre edital, é pelo PIBIC ou não? Aqui, salvo engano, tem o próprio núcleo, né, de pesquisa. Eu posso estar falando besteira, então o senhor me corrija. Como funciona, como está funcionando essa questão da pesquisa e também da extensão aqui dentro da faculdade? É uma pergunta bem interessante, até para que a gente possa divulgar um pouco a coordenação. Existe uma coordenação de pesquisa, extensão e internacionalização. Eu tenho que pesquisar a partir do segundo período, porque eu já tenho que ter uma média. Uma das formas de eu selecionar os alunos vai também por conta da média, certo? E outra questão, eu tenho que procurar um professor, uma professora, de preferência, não exclusivamente, de preferência com mestrado ou com doutorado, para que eu possa fazer um projeto de pesquisa com ela ou com ele. Quando é que sai esse edital? Sempre eles são confeccionados em maio, junho, ali junho e julho a gente tem a seleção, em agosto começa. Sempre os projetos começam em agosto. E sempre a seleção se dá a partir ali de maio, junho, certo? Ou seja, se eu quero fazer uma pesquisa, fico atento com aquilo ali, para o PIBIC, né? Que é a iniciação científica aqui nossa. Mas posso fazer pesquisa de outra forma. Eu tenho aqui núcleos de cursos, né? Núcleos extensionistas que também fazem pesquisas. Por exemplo, o NPJ, neste momento, junto com o professor Felipe Siqueira, está fazendo, junto com o professor Josafá, o professor Pedro e alguns alunos, uma pesquisa sobre reincidência.
junto com o Tribunal de Justiça aqui do Piauí. Ou seja, estou vendo ali uma pesquisa colocada. Eu posso também, por exemplo, em ligas acadêmicas, né? Existem ligas acadêmicas, por exemplo, de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, psicologia. Essas ligas, elas fazem tanto questão de extensão, como também de pesquisas. Posso desenvolver também isso. Um outro ponto que eu posso trazer também da extensão, a extensão aqui na faculdade, os professores é que encabeçam essa extensão, são os coordenadores. Mas isso não impede, por exemplo, do Matheus chegar para um professor e, professor, eu tenho uma ideia tal, para que a gente possa fazer uma intervenção, para que a gente possa fazer, prestar serviços. Ali o professor pode atrelar aquela atividade extensionista à própria disciplina que ele esteja ministrando, por exemplo, também. Então, eu preciso ter um professor, tanto no caso da pesquisa, uma professora também, como também na questão da extensão. A extensão, a gente tem projetos anuais, esses projetos de seleção anual, que fica lá no finalzinho do ano. Né? No finalzinho do ano, eu tenho uma extensão para que o professor possa tentar aprovar essa extensão. Elas podem vir tanto na questão com bolsas como voluntário. Também a pesquisa, a iniciação pesquisa também como voluntário, como também como bolsa. É interessante até a gente falar, pessoal, em relação à bolsa, porque a faculdade ela concede bolsas também de desconto, né, para as pessoas. Só recebe a bolsa, no caso do aluno, se ele é aquele aluno ou aquela aluna que ela não recebe bolsa ou desconto da faculdade. Se ela já recebe um desconto ou uma bolsa da faculdade, não se acumula essa bolsa, porque é a bolsa é da própria faculdade, certo? Então, e o mesmo vale, né, para ProUni, FIES ou não? Aí, quem é ProUni, que é 100%, necessariamente aí voluntário, recebe o dinheiro. Quem é FIES 100%, vai receber também o dinheiro, certo? Oi, então, pessoal. é interessante, o que é interessante mais nisso? Nós temos um incentivo, a gente tem um núcleo para que isso funcione, e a gente tem outros núcleos extensionistas. O NPJ é um núcleo extensionista. Quanto que o NPJ não faz de trabalho indo nas comunidades? E isso é intervenção. Ontem mesmo, salvo engano, teve um. Ontem, hoje, lá no CSU também, ou seja, no Parque Piauí, a gente tem a GECOM, que nós estamos aqui. A GECOM ela é uma questão extensionista. A GECOM faz cobertura aqui na faculdade, faz cobertura fora da faculdade. E aí tem outros, a Inove, que também é daqui. Temos o NAC, LGPD, Projet, tem a questão do escritório modelo de arquitetura. Então a gente tem um mundo, tem o NAF, que é de... agora fugiu. Nós temos o NAF, que é de contabilidade. Então a gente tem um mundo para que a gente possa atuar. Tem a clínica escola de psicologia, clínica escola de nutrição, clínica escola de fisioterapia. Então a gente tem, além das nossas aulas, a gente tem um mundo que se o aluno não conhece. A partir de agora, ele assistindo esse vídeo, ele tem que conhecer. Ele tem que ir atrás, tem que aperrear o professor, a professora, para poder sair alguma coisa. Oportunidade a gente tem, basta você querer e correr atrás. Perfeitamente, irretocável, não há o que comentar mais além disso. E, por fim, professor Robert, novamente eu agradeço aqui a sua visita, o seu aceite ao nosso convite para essa entrevista excelente, sobre esse tema que é tão importante, embora muito desconhecido por muitos alunos. E espero que nosso podcast tenha contribuído com os ouvintes, contribuído com o senhor, contribuiu muito para mim. E fique à vontade, professor Robert, para tecer seus comentários finais. Eu queria um pouco repetir o que eu falei agora há pouco, para que as pessoas procurem realmente o seu professor, sua professora, para poder pesquisar, para poder trabalhar com extensão. E queria mesmo, de fato mesmo, né, isso aqui não é uma rasgação de seda, tá bom? De parabenizar o NPJ, parabenizar a GECOM por essa iniciativa, porque é uma iniciativa que está levando conhecimento, né? E aquilo que eu falei bem no início, a gente tem que, muitas vezes nós não temos uma cultura de escutar isso, de assistir isso, de ler aquilo, mas a gente também pode fomentar uma cultura, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo é fomentar uma cultura de escutar, de assistir algo que agregue na vida dessas pessoas no mundo acadêmico, né? Então, parabéns. Agradeço aqui os elogios em nome de todo mundo aí, PJ, tenho certeza que todos ficam imensamente felizes com essa consideração do senhor.
E, pessoal, novamente, muito obrigado. E, pessoal, não esqueçam de não só acompanhar esse vídeo aqui no YouTube, no Spotify também sai, mas de seguir também o Instagram, tanto do NPJ como da AGCOM. NPJ Estácio T, THE no Instagram, e a AGCOM Estácio T também, só me engano, THE do mesmo jeito. Professor Robert, fica à vontade para divulgar em suas redes sociais, é um comentarista assim frequente, assíduo, que sempre está dando suas contribuições para o debate político, então fique à vontade, professor Robert. Eu gosto muito de, como eu digo, né, tento quebrar alguns paradigmas, né? Às vezes eu pego algum paradigma da sociedade, né, e tento questionar isso lá nos posts, né? Eu não sou muito bom de memória não, mas acho que o meu é @robertbandeira81, se eu não me engano, lá do Instagram, né? Coloca Robert Bandeira que acha. Pessoal, pois é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.